bem-vindas a mais um vídeo do Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje a gente vai falar especificamente sobre as diferenças dos termos judge e justice. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero primeiramente convidar cada um de vocês a me seguirem aqui no YouTube, a se inscreverem ao meu canal, a também ativarem as notificações para ficarem sabendo quando eu lançar o próximo vídeo. E claro, curtem, comente, que isso vai me ajudar muito a levantar esse canal. E também, se você tem dúvida e quer aprofundar nos seus estudos de inglês jurídico, não esqueça de me seguir em demais redes sociais e também acessar o meu site, o dominandoinglesjurídico.com. Vamos lá então, gente. A diferença entre judge e justice. Primeiramente, eu quero passar para vocês que a palavra justice aqui, eu não estou falando de justiça, o sentido de justiça, a ideia, a ideologia, a ideia filosófica de justiça. Não é isso que eu estou falando, do que é certo, do que é errado, não. Justice é um cargo que pode ser ocupado por uma pessoa formada em direito, por exemplo. Eu vou explicar melhor como que é justice para vocês. Mas quando a gente fala de justice, a gente está falando de uma profissão. É um cargo que pode ser ocupado dentro do mundo jurídico. Vou começar com vocês com a definição da palavra judge. Essa definição eu tirei do Black's Law Dictionary, o dicionário oficialmente usado nas faculdades de direito para ensinar os futuros advogados, os futuros profissionais. Vamos lá. A public officer appointed or elected to hear and decide legal matters in court. Então, é um oficial público, um servidor público, eleito ou nomeado ou eleito, né, na ordem que está aqui, para ouvir e decidir assuntos jurídicos em corte, no tribunal, enfim, no âmbito jurídico, certo? Continuando. In ordinary legal usage, the term is limited to the sense of an officer who is named in his or her commission and presides in court. Judge is often used interchangeably with court. Então, ao usar ordinariamente, usando esse termo dentro do contexto jurídico, o termo fica mais limitado no sentido de um servidor público que é nomeado pela sua comissão, né, dentro da sua comarca, para presidir em um tribunal, presidir em corte, digamos assim. A palavra juiz, muitas vezes, ela é usada em substituição com a palavra corte. Então, gente, quando vocês estão lendo coisas relacionadas com o direito e vocês veem the court decided, a corte decidiu, certo? Quer dizer, não necessariamente a corte, né? A gente não tá falando, não é um edifício, um prédio que decidiu, não. É o juiz ou a juíza. Sempre quando vocês verem o termo sendo usado dessa forma, tem uma pessoa por trás. Pode ser uma comissão, pode ser uma banca, pode. Isso é bem comum lá também quando a gente está falando fora da primeira instância. Porém, de qualquer forma, estamos falando de seres humanos, certo? Vamos lá, gente. Agora eu vou passar para vocês algumas diferenças entre a palavra judge e a palavra justice. Então, o que é justice? Primeira coisa, a judge is a public officer who presides over a lower court of law, while a justice may be a member of the Supreme Court or someone who holds other functions at a lower court. Então, judge eu vou traduzir como juiz. Um juiz é um funcionário público que preside
um tribunal inferior. Enquanto um justice, vocês vão ver a tradução como juiz também, vocês vão ver por quê. Então, o justice, ou um juiz diferente, pode ser um membro da Suprema Corte ou alguém que exerce outras funções no tribunal de primeira instância ou no tribunal inferior. Vamos lá então, gente. Judge é juiz ou juíza, qualquer um. O que acontece? Quando que eu vou usar justice? Aqui eu falei especificamente sobre o membro da Suprema Corte. Aqui no Brasil, a gente chama esses membros da Suprema Corte de ministros. Ministros ou ministras. Então, quando eu for traduzir ministro do STF, ministro do STJ, eu nunca vou traduzir como minister, tá? Errado. O minister eu vou deixar para os ministros que ocupam cargos do governo, certo? Ministro das Relações Exteriores, ministro da Economia, ministro da Saúde, enfim. Aí tudo bem, eu posso usar o minister, mas e quando eu estou falando da função jurídica, ministro ou ministra do STF, do STJ, eu vou usar a palavra justice. Esse é o nome do cargo. Justice é o cargo que a pessoa ocupa ao ser ministro ou ministra de uma Suprema Corte, certo? E aqui, continuando, pode ser também alguém que exerce outras funções em um tribunal inferior. O que acontece? O justice, algumas vezes, ele é utilizado, a palavra é utilizada também para se referir o que a gente chama aqui no Brasil também do juiz de paz, a pessoa que celebra casamentos, por exemplo. Então aí a gente usa o termo Justice of the Peace, juiz de paz, é uma tradução bem literal, certo? Então, esse é um outro tipo de cargo que eu também posso usar o justice, mas via de regra é mais usado na Suprema Corte. Continuando, gente. A judge may be appointed by the executive branch of the government through the Attorney General, while a justice is elected. Vamos lá. O juiz, o judge, normalmente pode ser nomeado pela pessoa que está, pelo poder executivo, né? Pela pessoa representando o poder executivo, e através do procurador-geral. Aí, gente, vai depender, procurador-geral do Estado, da União, enfim. Enquanto o justice é eleito. Gente, lá na Suprema Corte estadunidense, eles têm um sistema em que, normalmente, o justice da Suprema Corte, ele é indicado e depois disputa uma eleição dentro do próprio Congresso, certo? Então, eles precisam de votos suficientes. Então, até são nomeados, o presidente pode nomear uma pessoa ou outra, mas no fim precisa ter um voto pelo poder legislativo. Continuando. Although most jurisdictions have similar duties for justices and judges, in some, they have distinct responsibilities. A judge can preside over legal proceedings, like court cases and hearings. And he is the one who hands over the verdict and sentence, while a justice may only be able to preside over weddings and witness legal documents. Vamos lá, gente. Então, embora a maioria das jurisdições tenha funções similares para o judge e o justice, né? Então, para juiz e juiz, se a gente for traduzir para o português, em algumas podem ter responsabilidades distintas, certo? Então, por isso que o pessoal confunde muito, porque muitas vezes eles têm as funções similares, mas lembrando que aqui, gente, a gente está falando não mais do justice, não mais do ministro da Suprema Corte, do justice, como eu expliquei para vocês, do juiz de paz. Vamos lá. Um juiz, um judge, pode presidir em procedimentos legais, em casos e audiências judiciais,
E também juiz é quem entrega, né, o veredito, quem dá a sentença. Enquanto o justice, gente, ou juiz de paz, só pode presidir casamentos e também assinar certos documentos, reconhecer documentos. Entenderam? Essa é a grande diferença entre judge e justice. E por último, gente, judges need to have degrees in law, while justices may or may not have degrees in law, depending on their function in the judicial system of a certain jurisdiction. Juízes, gente, o judge, precisam ter um diploma em direito, precisa ter uma graduação em direito. Claro, isso não mudou nada aqui com o nosso sistema no Brasil. Porém, os justices, que seria a versão deles também do juiz de paz, podem ou não ter uma graduação em direito. Isso vai depender muito, isso depende da função no sistema judicial que eles têm dentro da jurisdição específica. Então, sim, existem lugares em que o juiz de paz, a pessoa que celebra o casamento, não necessariamente precisa ser formada em direito. Então, vamos lá, gente. Diferença entre judge e justice. A diferença mais fácil que eu passo para vocês é que o judge, juiz normal, e o justice, ministro ou ministra da Suprema Corte, certo? Depois a gente tem o justice of the peace, o juiz de paz, que é quem celebra casamento e tem demais funções que podem ser parecidas com o juiz regular, né? O juiz normal, que a gente chama aqui. E também o Justice of the Peace, o juiz de paz, não necessariamente precisa ter uma graduação em direito. Lembrando que isso vai ser diferente dependendo de qual jurisdição que a gente está falando. Então, gente, Estados Unidos, 50 estados, 50 leis diferentes. Em algum estado, talvez o juiz de paz precisa ser formado em direito, em outro estado não. Alright? Espero que vocês tenham gostado dessa diferença aqui de vocabulário. Não esqueça de comentar, de deixar as suas dúvidas. Também entre em contato comigo nas demais redes sociais. E see you next time. Vejo vocês a próxima vez.